tarde, meninas. A gente vai fazer uma revisão das aulas 1 a 8 de métodos e técnicas de pesquisa. Iniciando, eu queria falar um pouquinho sobre o conhecimento. O que seria, né? O ser humano, ele é um ser que a gente chama de cognoscente. Cognoscente é aquele que aprende, aquele que adquire conhecimento. Que conhecimento esse ser humano adquire? A gente tem alguns tipos de conhecimento que a gente vai falar agora. Primeiro, o conhecimento empírico ou do senso comum. Esse conhecimento é aquele adquirido no dia a dia, a partir da vivência, a partir do que o ser humano vai vivenciando e adquirindo no seu dia a dia. Por exemplo, eu costumo dar como exemplo do empírico ou do senso comum a manga com leite. Manga com leite faz mal. Então, é um conhecimento que foi adquirido, ele não foi comprovado, né? Então, assim, o conhecimento empírico ou do senso comum, ele tem umas características. Ele é subjetivo. Por que ele é subjetivo? Se ele é baseado na experiência da pessoa, então ele vai trazer com ele aquilo que é da pessoa. Então, é subjetividade. Ele é falível. Ele é falível porque se ele vem da percepção, se ele vem do que o outro imagina que seja, ele é falível. Mas existem alguns conhecimentos do senso comum que depois eles são comprovados cientificamente, podem até ser. Mas a característica básica do senso comum é isso. Ele é subjetivo e baseado nas experiências de cada pessoa, sendo por isso falível, tá? O outro conhecimento que a gente vai falar é o conhecimento religioso ou teológico. Esse conhecimento ele é baseado no divino, né? Nos dogmas religiosos. Então, ele é um conhecimento considerável infalível. Por que ele é infalível? Porque se ele veio do divino, se ele veio de um ser que é superior, né, o divino, então ele não pode falhar, ele não é contestado. Então, ele é considerado infalível, tá? O filosófico foi o sentido, o homem buscando explicar os acontecimentos da vida a partir da razão. É o conhecimento filosófico, o conhecimento dos filósofos, né, que a gente já falou sobre eles. E o científico é o baseado no método científico. Ele é passível de comprovação, né? Ele tem um método, ele é sistematizado e ele é objetivo. Por quê? Porque ele é baseado na observação, na experimentação. Mas, por outro lado, ele também é falível. Por que ele é falível? Porque em ciência, o que hoje é uma verdade, amanhã já pode não ser mais, né? Então, assim, ele é objetivo, baseado no método científico, sistematizado, mas falível, certo? Continuando, a gente tem duas formas de raciocínio. A gente tem o raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo, né? O dedutivo, ele parte do geral e vai para o particular. É o método dedutivo, que a gente fala da dedução, né? Então, por exemplo, todo ser humano, um exemplo de método, né, de raciocínio dedutivo. Todo ser humano respira. Antônio e Maria são seres humanos. Logo, Antônio e Maria respiram. É um exemplo do método dedutivo. O método indutivo, ele parte do particular para o geral, tá? Então, por exemplo, João e Maria são humanos, né? João e Maria são mortais. João e Maria são humanos. Então, todos os humanos são mortais. Viu a diferença? O dedutivo, ele parte do que é geral, uma premissa geral, para criar uma premissa particular. E o indutivo, que é de indução, né? Ele parte do geral, do particular para o geral. Certo? Continuando nessa área do método de pesquisa, a gente tem o projeto de pesquisa. Toda pesquisa que vai ser realizada, seja ela pesquisa de fontes bibliográficas, pesquisa de acompanhamento, de observação, pesquisa de campo, ela necessita de que seja feito um projeto inicialmente, antes da implementação da pesquisa, tá? Ele vai definir, delimitar o caminho que a pessoa vai seguir no seu projeto, na sua pesquisa, né? Na sua pesquisa. Ele é o projeto do que a pesquisa vai se tornar, tá? Ele é importantíssimo
E ele, então, ele vai dar para a pessoa o norte. Normalmente, com trabalhos acadêmicos, né, com o TCC, quando a pessoa está terminando a graduação, ela faz um período anterior, ela faz um projeto de TCC, um projeto de trabalho de conclusão. Naquele projeto, ela põe o que ela vai trabalhar, qual o tema que ela precisa, ela delimita, ela cria os caminhos para ir no período seguinte ela fazer a pesquisa. Esse é o projeto de pesquisa. Ele vai delimitar o tema e nortear a pessoa na sua pesquisa. Tá? Quando a gente fala em trabalho acadêmico, existem vários trabalhos acadêmicos que podem ser feitos. A gente vai citar aqui 3 que são mais importantes. A gente vai citar a monografia. A monografia, a pessoa escolhe um tema específico, e ela discorre sobre ele. Ela vai ler várias bibliografias sobre ele, ela vai buscar informações, ela vai falar sobre aquele tema específico. Normalmente ela é grande, ela tem em torno de 30, 40 páginas, né? Dividida em capítulos, falando de um tema só. A gente tem um ensaio, né? O ensaio ele trata de um determinado tema também, como a monografia, mas ele traz um julgamento, ele traz uma opinião do autor nela. Então, eu estou escrevendo um ensaio para um curso, para uma graduação, eu vou colocar a minha opinião nesse ensaio. E o artigo científico, que normalmente é o que é mais utilizado, principalmente em cursos EAD, né? O artigo científico, ele da mesma forma que a monografia, ele traz um só assunto, tá? Um só assunto, só que a diferença ele é autoral. Ele vai ser escrito por mim. Eu vou pegar um determinado assunto, vou ler vários teóricos sobre o assunto e vou escrever um texto que seja da minha autoria. E ele é menor também do que a monografia. A monografia, normalmente, ela tem citações, ela tem falas de outras pessoas. No artigo pode até ter, mas ele é mais autoral e menor, certo?